Então, quando esse cobre, ele fica mais puxado para um esverdeado. Se você perceber que esse cabelo, a hora que você tá lavando, ele tá mais esverdeado, é porque ele contém também esse resíduo de ferro. Então, vamos falar sobre os metais halogênios derivados de petróleo. Vamos entender um pouquinho mais o que é cobre, o que entra nos metálicos, o que entra nos halogênios, quais são as suas cores quando tem esse resíduo, né? Então, eu gostaria de passar para vocês em relação todo cabelo que tem esses resíduos MHD, cabelo com resíduo, ele modifica a cor, pessoal. Por quê? O ferro, vou classificar primeiro o ferro. O ferro, ele é um resíduo metálico, certo? O cobre também, dá para vocês verem? O cálcio e o calcário é resíduo o cloro é um resíduo halogênio. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Certo? E o alumínio é um resíduo metálico. E os derivados de petróleo. Então, o cabelo que contém resíduo de cobre, ele pode ficar esverdeado. Resíduo de ferro, ele pode ficar mais alaranjado, mais dourado, mais amarelo. Se for alumínio, ele pode deixar o cabelo chumbado. Quais são os resíduos metais? Cobre, que vem pelo encanamento de cobre, alumínio, que existe um componente para limpar a caixa d'água, piscina, e o ferro, que vem através de construções antigas, né, que usa encanamento de ferro, conhecido como metálicos, expande de forma irregular e onde embaraça o cabelo. Os resíduos halogênicos, ele parece como os metais, a erosão dele é bem violenta, tanto quanto a química que modifica a cor, onde que fica o cabelo, ele esverdia, a junção dele é o azul com o amarelo. A reação é bem parecida, pessoal. E os derivados de petróleo que é encontrado em produtos de cabelo, ele permeabiliza o cabelo, impossibilita, né, na penetração de produtos, retarda a química, modifica toda a química, a cor, fica alaranjado, avermelhado, ele não embaraça, diferente dos outros, porque ele deixa o cabelo, o fio, né, não tem ligação com o cabelo, então onde ele não dá esse embaraço, o caso o cabelo que contém resíduos metais e resíduo halogênio, ele embaraça o fio, tá? Então, vamos lembrar aqui, quais são os resíduos metálicos, né? O ferro é um resíduo metálico, o cobre é um resíduo metálico, o alumínio é um resíduo metálico. Assim para vocês verem. Então, pessoal, só para vocês fixar bem aqui, o ferro, quando tem esse resíduo, né, ele modifica a cor. Então, por ele ser esse resíduo metálico, ele modifica a cor. Quando vocês perceber que essa água for puxada pro marrom, pro laranja, então ele pode ficar marrom, meio dourado, sabe? Aquela corzinha mais ferrugem. É que tem um resíduo metálico que vem através do ferro, tá? Agora, quando o cobre, né? O cobre também é um resíduo metálico. Então, quando esse cobre, ele fica mais puxado para um esverdeado. Se você perceber que esse cabelo, a hora que você tá lavando, ele tá mais esverdeado, é porque ele contém também esse resíduo de ferro, né? E o cálcio e o calcário? O cálcio e o calcário, ele é um resíduo halogênio, tá? Ele já cai mais pro amarelo, a cor, aquela corzinha amarelinha clarinha. E o cloro, que é um resíduo halogênio também, ele vai cair pro verde.
um azul, eu falo que é um azul com amarelo. O azul com amarelo, ele dá o verde, tá? Então, o cloro, ele cai pro verde, que é a mistura do azul com amarelo. E no caso do alumínio, pessoal, é o cinza, ele chumba. Então, quando você percebe que aquele cabelo chumbou, é porque ele tem o alumínio. Deixa eu só soltar aqui. Então, vou pôr aqui, dá pra vocês verem? Cinza. Chumbou. Tá? Então, vamos recapitular. Cabelo com resíduos que modifica a cor, né? O ferro, o cobre, o cobre e o alumínio são resíduos metálicos, tá? O ferro, quando contém resíduos metálicos, o resíduo metálico, a cor, a tonalidade da água, ela vai sair marrom, alaranjada ou dourada. Quando for cobre, esses resíduos metálicos, ele sai esverdeado, tá? E o alumínio, ele também é um resíduo metálico e ele chumba o cabelo. Então, ele sai meio cinza, chumbado, aquele cabelo fica meio chumbado, né? E aí, vamos recapitular o cálcio, que também é conhecido como calcário, que é o resíduo halogênio, né? Os resíduos halogênios, que no caso, a função dele quando encontrado na água esses resíduos, então ele modifica a cor e ele cai para o amarelo, tá? E o cloro também é um resíduo halogênio, vou pôr aqui assim, né, para diferenciar. E o cloro sendo um resíduo halogênio, o cabelo fica amarelado, tá? Então vocês percebem que, desculpa, o cloro ele vai ficar azul, vai ficar esverdeado, ele fica um azul meio amarelado. Vocês perceberem que ele tem essa tonalidade puxado pro verde, é porque ele contém esse cloro, né, que é muito usado em água, né, que é para poder fazer a hidratação, só que pro nosso cabelo ele não é bom, né, não é desejado. Então, o cloro são os cabelos que ficam esverdeados. Tá? E os derivados de petróleo são aqueles produtos que contêm, né? Depois eu vou estar passando para vocês, produtos que contêm a junção de derivados de óleo pesado, né? Tem que ver na composição de produtos, no caso progressiva, que contém esses derivados de petróleo, tá bom? Deixa eu arrumar aqui agora, porque... Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria relembrar a vocês, para poder fixar mesmo, porque na hora que vocês vai lavar o cabelo, que vocês percebem que sai essas tonalidades, é porque esse cabelo contém resíduos metais, halogênios e derivados de petróleo. Então, tipo assim, se você tem dúvida, mas será que esse cabelo aqui, né, que contém derivados de petróleo, é um cabelo que você, aparentemente, ele parece ser um cabelo saudável, né? Então você olha e fala, nossa, cabelo saudável, tanto que nem embaraça. Por quê? Porque ele não tem contato, ele tem contato mais nas pontas, né? Então, o que acontece? Quando esse cabelo tem derivados de petróleo, vamos falar que aqui está o fio de cabelo. Aqui está esse fio de cabelo. Então, o cabelo com derivados de petróleo, ele vai impregnar aqui, né? Ele vai ficar aqui, ele forma uma película aqui em cima desse fio. Então, ele formando essa película aqui, o que vai acontecer? Ele impossibilita de qualquer ação de outro produto para penetrar no final desse fio aqui. Então, o derivado de petróleo, ele permeabiliza esse fio, impossibilitando de penetrar produto. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer muito para vocês, eu nunca falei mal de progressiva, que progressiva, você faz progressiva e estraga cabelo. Eu estou falando para vocês, dando dica para vocês, de vocês poderem fazer uma progressiva, ficar 100% alisado, com cabelo, com dicas que realmente vocês vão tirar todos
os monstros para poder ter um bom resultado, para vocês não mascarar esse cabelo para cliente fazer, falar, as pontas alisou, mas a raiz não alisou. Por quê? Porque você mascarou. Agora, quando eu falo, se você fica só fazendo progressiva, 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 chega uma hora que esse cabelo não aguenta. Ele vai quebrar, ele vai danificar. Por quê? Porque você não está fazendo o que é preciso. Então, quando tem esses derivados de petróleo aqui, tá? E você te mascara para você ver os resíduos metálicos e halogênios, cara, faz o detox quelante. O detox quelante vai te eliminar isso aqui e vai te possibilitar de você fazer uma progressiva perfeita, tá? E ver também o grau de erosão desse cabelo, ver o pH, se precisa equilibrar esse pH, já falei em aulas anteriores. Então, assim, deixando bem claro, nenhuma aula que eu dei, eu falei mal de progressiva. Não estou aqui para falar mal de progressiva, não estou aqui para falar de produto, eu estou aqui para falar de técnica. Que você tendo uma técnica e um entendimento, você pode fazer uma mudança muito grande na sua vida, tá? Então, tipo assim, mais vale uma boa técnica do que um bom produto. Isso é comprovado. Então, se você tem um bom produto e você não tem uma boa técnica, você não vai alisar qualquer cabelo. Agora, com uma boa técnica, eu te garanto que você alisa qualquer cabelo, tá? Então, tipo assim, todas as informações que eu venho passando para vocês, todos os conteúdos que é de muito valor e muita importância, é para vocês chegarem no liso perfeito, tá? É para impossibilitar de estragar cabelo, de danificar cabelo, de não dar certo, de vocês, assim, poder fazer e ter a certeza do que vocês estão fazendo, tá? Falar, nossa, realmente deu resultado. Era isso que eu precisava, era isso que eu não sabia. Conseguiu fazer diferença na minha vida. Cara, coloca lá, hashtag protagonista, coloca aí embaixo. Manda pra mim, eu vou ficar tão feliz saber que você tá vendo esse vídeo. É difícil a gente, né, conversar assim. Vou entrar com o vídeo ao vivo, porque quero conhecer vocês melhores, quero tirar dúvidas também. Então, assim, a gente tem muito que aprender, a gente vive em constante aprendizado. E falando assim, vocês não me conhecem, né? Então, assim, eu da maior simplicidade, humildade, eu tento passar para vocês de uma forma, assim, com palavras simples, para que vocês realmente entendam. E em nenhum momento eu quero falar mal de qualquer produto, de qualquer marca, tá? Muito pelo contrário, eu quero passar assim com muito amor, muito carinho, técnicas para mudar a vida de vocês, com o cliente, para aumentar a clientela de vocês, para aumentar o faturamento de vocês. Então, assim, é esse o meu objetivo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho, eu já deixei mais ou menos o manuscrito, porque para ganhar tempo, senão fica muito longo, vocês vão pensar de mim rápido. Eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura do cabelo, tá? O cabelo, ele é composto pela cutícula, pela medula e pelo córtex. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá, senão vai ficar me escondendo. Então, meninas, quem estiver assistindo, então vamos falar. É formado por essas três partes, certo? Quais são as suas funções, as suas características? Qual é a influência na cor? As cutículas, elas são escamas de cabelo que ficam sobrepostas, como se fosse uma escama de peixe. Você já deve ter ouvido falar nessa expressão. Qual que é a função das cutículas, pessoal? Ela protege contra os agentes externos do fio e protege qualquer coisa que for agredir o fio. Então, a função da cutícula é proteger o cabelo. Qual que é as características da cutícula? Ela é rígida, mas não é maleável. Mas ela forma em placas que ela tem uma forma bem definida. Ela não tem a influência na cor, mas ela tem a influência no tonalizante, tá? Então vale a pena ressaltar para vocês que químicas foram desenvolvidas para agir em cabelos saudáveis. Ela não tem o poder de dilatar as cutículas,
Porque para conseguir mexer na cor natural dos cabelos, desbotar o córtex, então a cutícula não precisa estar aberta para receber a coloração, tá? Nem qualquer química. Se ela estiver aberta, muito dilatada, essa cutícula não estiver saudável, o cabelo não estiver saudável, pessoal, ele pode chumbar, pode quebrar, que não vai ter um resultado satisfatório. Agora, se você perguntar, Mônica, com a cutícula aberta o cabelo desbota? Olha, não é a cutícula aberta que desbota, que entra no desbotamento. É o equilíbrio do pH, o equilíbrio ônico que fazem com que se fixe quando o cabelo não está resistente, quando quebra. Resumindo, a cutícula resistente, né, para o cabelo, ela dá resistência para o cabelo. Então, qual que é a função da cutícula? Vamos falar um pouquinho da função da cutícula. Eu já até havia escrito aqui para vocês, para a gente ganhar tempo. A função da cutícula é a proteção, tá? Então, ela protege. Para ela proteger, esse fio tem que estar saudável, certo? E a característica da cutícula? Ela é rígida. E qual é a influência na cor? São os tonalizantes. Ela não entra na parte de coloração. Ela entra na parte de tonalizantes, tá bom? Então, vamos guardar bem isso. Então, para você deixar um cabelo, para você fazer uma progressiva, você não precisa ter essa cutícula saudável? Sim, precisa. É isso que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é sobre a medula, né? É uma parte assim mais interna do fio. Ainda não foi descoberto. Já fizeram pesquisas científicas que diz que a função dela é desconhecida, que no caso as características delas também é desconhecida. Então, assim, a medula ela não tem muito fundamento científico até então, o que eu já estudei, tá? E a influência dela também é zero, até onde se conhece, tá? Então, vamos falar aqui que a função desconhecida, né? A característica dela é desconhecida e a influência dela na cor é zero, não tem influência nenhuma sobre a cor, tá bom? O córtex, ele tem uma camada dentro da cutícula, né? Por ele ser maleável, deixa eu virar um pouquinho, flexível e sensível, as cutículas protegem essa parte mais sensível que é o córtex, que é responsável para dar o balanço no cabelo. Qual que é a influência na cor? Toda. Porque é aqui que tem a melanina, que tem a coloração, que faz a descoloração, que vão agir. E então, no caso, ele vai dar a oxidação das fontes salinas, que vai mexer, né, e onde ele deposita o pigmento no fio. Então, ele vai dar a revelação da cor. Então, a melanina ali é que vai agir. Então, o córtex, ele dá a elasticidade. Quando você molha o cabelo, você pode perceber que ele fica mais elástico. Então, quando você percebe que esse cabelo está mais elástico, que esse cabelo está mais quebrando, é que esse córtex está precisando de um tratamento. Aí precisa ver se vai entrar com queratina, então precisa mexer nesse córtex. Então já entra na parte do córtex, tá? Então você vê toda a ligação e a importância do córtex e da medula, o córtex e a cutícula, né? A medula até então a gente não tem muito fundamento para ela. Então aqui só vale a pena ressaltar para vocês em relação ao córtex. Então vamos lá, vou baixar aqui um pouquinho. Então o córtex, qual que é a função dele? É a forma, ele vai dar forma pro fio, certo? A característica do córtex, ele é flexível, sensível. E qual que é a influência na cor? Toda, pessoal. Ele vai dar cor, ele que vai mexer na coloração, ele que vai mexer na descoloração, tá, do cabelo. Então, é essa a função do córtex. Então, ele entra na parte de coloração e descoloração. E no caso, as cutículas, ela entra na parte dos tonalizantes, tá? Então, você precisa do quê? Ter um fio saudável para você fazer um liso perfeito. E é isso que eu queria passar para vocês, esse entendimento maior. Porque você tendo esse entendimento, você consegue analisar um cabelo, você consegue, sabe, ver a estrutura do fio,
Você fazendo essa ficha de anamnese, você consegue ver o protocolo que a cliente já fez nesse cabelo, o que tem de química ali para saber o que você precisa fazer, se o cabelo está muito danificado, entrar com alguns tratamentos antes, tá? O Detox Quelantes, ele vai fazer parte de MHD, isso é um protocolo só, tem vários outros protocolos, eu tô falando um específico, já até passei alguma coisa aqui para vocês em outras aulas sobre o Detox Quelante, como tira esse MHD. Então assim, praticamente é isso que eu queria passar para vocês. Analisar bem esse cabelo, porque quando você faz essa análise antes, quando você conversa com a cliente, quando você busca informações, né, sobre o que ela faz, como ela usa, em casa, os tratamentos em casa, se ela usa o sem enxágue, uns conhecem como living, sem enxágue, protetor térmico. Então, se ela faz o uso disso e a forma que ela tem que lavar esse cabelo, procurar ir no salão, fazer uma reconstrução. Quando tem a progressiva, você procurar pedir para ela ir no salão, eu com meu Zé, gente, pedir para ela ir no salão, conversar com ela, falar que é bom ela fazer, porque ali pode dar excesso de produtos cosméticos na raiz, então você faz uma limpeza com shampoo de limpeza profunda. Eu gosto de usar shampoo de limpeza profunda no meu salão, eu não aconselho minhas clientes usar em casa, porque às vezes não vai fazer de forma correta, né, para poder fechar bem esse cabelo, para poder hidratar bem esse cabelo. Então, tipo assim, eu prefiro passar para elas estar vindo no salão para poder fazer esse tipo de tratamento. Então, assim, com isso, você vai conseguir alavancar, você vai conseguir ter resultados muito satisfatórios. Vai fazer realmente uma mudança na sua vida. E lembro mais uma vez, progressiva é uma química, não é uma hidratação, não é um tratamento, tá? Ela é uma química. Então, para você fazer essa química, esse cabelo tem que estar saudável. Então, lembrando pela última vez, eu não falo mal de progressiva. Eu passo para vocês técnicas para vocês poderem ter um resultado perfeito na hora de ter um liso. E isso para vocês, tipo assim, não jogar o trabalho e o tempo de vocês fora, para vocês poderem alavancar, para vocês realmente ter um bom resultado. Então, o meu intuito aqui é poder passar o melhor, um crescimento assim, de grande valor e de forma totalmente gratuita, né? Então, basicamente é isso, pessoal, é a estrutura do cabelo, né? Lembra bem da cutícula, né, do córtex. Então, essa cutícula, ela tem essa proteção para ter, se você perceber que esse cabelo está escamando muito, então você precisa entrar aí com uma hidratação, com reconstruções, você fazer uma análise para ver como que a cliente está usando esse cabelo, que ela já fez para poder entrar com os tratamentos. Leva em consideração também, né, o pH do cabelo, como eu já tinha falado para vocês. O pH do cabelo, potencial de hidrogênio. Nosso cabelo tá aqui, ó. Vamos falar que ele vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos falar que ele vai até 14. Então, o cabelo 1, ele é ácido, né? O 7, ele é neutro. E aqui, ele é alcalino. Então, a gente já tinha até uma outra aula que a gente havia falado sobre isso. Então, se o cabelo, o nosso cabelo, para ter um equilíbrio, ele precisa estar em média do 4,5 ao 5, certo? Então, se esse cabelo tiver muito alcalino, você precisa trazer ele mais para cá. O que você precisa fazer? Eu já falei em outras aulas. Precisa entrar com hidratações, reconstruções, pra saber. Aí é onde entra a ficha de anamnese, para você ver
qual que é o grau de erosão desse cabelo, que eu já havia falado para vocês também, que é de 1 a 5. Então, se esse grau de erosão do cabelo for 1, ele tá ótimo para receber qualquer química, tá? Se o grau de erosão for 5, ele não pode receber uma química. Então, vamos levar isso aqui que é muito importante, gente, o pH e o grau de erosão também. Eu vou passar para vocês um protocolo na próxima aula. Quando esse cabelo tiver de grau de erosão, o que vocês precisam fazer, tá? Para poder recuperar esse cabelo, para fazer uma química. E dar um entendimento também, já falei mais específico, bem mais resumido e detalhado sobre o pH do cabelo. E eu vou estar passando para vocês sobre o grau de erosão e que tipo de tratamento, como é o tratamento que vocês precisam fazer para poder chegar num grau de erosão 1, 2, para vocês poderem fazer um alisamento, uma descoloração ou até mesmo uma coloração, tá bom? É bem isso aqui. Você sabe que uma vez, em uma palestra, eu gosto muito de ouvir o Lair Ribeiro, né? Particularmente, eu gosto e admiro muito ele. Ouvi um trecho pequeno que dizia que um escritor que vivia na beira do mar, pela manhã, ele saía, né, para caminhar na praia, e à tarde e à noite ele escrevia. E uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou uma curiosidade nele. E ele se aproximou, ele viu o jovem e ele não estava dançando. O jovem estava jogando coisas no mar. Aí ali ele perguntou para o jovem: garoto, o que você está fazendo? O garoto respondeu: o sol está quente, a maré está alta e as estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui. E eu estou jogando elas de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e disse: jovem, será que você não entendeu? Existem centenas de quilômetros de praia, centenas e centenas e milhares de estrelas do mar na areia. Se você jogar uma ou outra de volta para o oceano, não vai fazer diferença nenhuma. O jovem pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz a diferença. O escritor foi para casa naquele dia, naquela tarde, não conseguiu escrever, à noite não conseguiu dormir. E na manhã seguinte, ele levantou, se juntou ao jovem e junto eles começaram a jogar estrelas no mar, de volta para o oceano. Bom, o que eu estou falando aqui, eu acredito que é uns 20 minutos para vocês, e muito pode ser que não vai conseguir chegar nesse vídeo até o final. Para muitos não vai fazer resultado algum. Não vai fazer nada de diferença na vida de muitos. Mas, se eu conseguir fazer diferença na vida de uma pessoa, para mim já valeu a pena. Eu vou ficar muito feliz. Fiquem todos com Deus.